Oi, gente, tudo bem? Iniciando mais um CalmaCast, eu acho que eu tenho certeza que, desculpem as minhas outras convidadas, mas esse com certeza é muito especial. Segundo domingo de maio, Dia das Mães, né? E eu tenho certeza que eu conheço a minha convidada, assim, ó, como a palma da minha mão. Eu tenho certeza que vai ser o podcast mais fácil que eu farei e, ao mesmo tempo, mais difícil, né? A minha convidada de hoje é a Beth Schneid, minha mãe, né, do ateliê Beth Schneid, que patrocina aqui, inclusive, nosso programa, né, mãe? E, primeiro de tudo, obrigada por Imagina, topar né? essa comigo, né? Eu liguei pra ela, não, mandei um WhatsApp. Dia 11, né, tens compromisso comigo, tal hora, assim, tal. Tá, mas o que é o que eu vou falar? Não, é um compromisso comigo. E aqui está, né? Eu que escuto tantas mulheres, né, tanto da vida de tantas mulheres, convidei a minha maior inspiração para bater um papo com calma. Bem-vinda, Beth. Obrigada, minha filha. Me pegasse meio de surpresa. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, né, a Beth, antes de ser uma estilista muito reconhecida pelo trabalho que faz, né, a Beth é a mãe do Francis da Francesca. Então, conta um pouquinho de ti, quem tu és, né, tua história. Então, o Francis veio primeiro, né? E depois de 5 anos chegou a Francesca. E quando eu fui ao médico, o médico olhou para mim e disse: vai ser uma loira de olhos azuis e de lamber passarela. E eu disse: como assim? E naquela época os médicos nem tinham tanta certeza como hoje tem, né? Todos os recursos, mas realmente ele acertou e veio a minha doce loira aí. Então tem o meu alemão e a minha doce loira, que me enche de orgulho, que preenche meus dias e preenche a minha alma. E ela sabe, né? Que ela é a minha grande inspiração também. Mãe, conta um pouquinho de ti, tu não é pelotense, né? Como é que é Sim. a história da Beth, desde criança? Sou filha de húngaro, né? Meu pai, na época, veio da guerra e, infelizmente, faleceu num acidente. Eu tinha 6 meses e aí a minha mãe casou-se pela segunda vez. Aí eu já tinha 3 anos e meio, quase 4 anos, e viemos morar em Pelotas. E isso antes morando em... Curitiba. Nasci em Curitiba, né? Paraná. Sou curitibana. Mas adoro Pelotas, sou bairrista e me enraizei de uma tal maneira que não passa pela cabeça de sair de Pelotas. E aí, como é que tu te encontrou na moda? Como é que tu começou? Como é que foi? Então, eu fiquei grávida do Francis, né? E sempre gostei muito. Era pequenininha, brincava muito com roupinha de boneca e já tinha um olhar para coisa assim mais da moda mesmo. E aí trabalhei fora na ótica por uns 10 anos, fiquei grávida do Francis e eu disse, não, agora eu vou ficar em casa, vou cuidar do meu filho, mas vou fazer alguma coisa para não ficar totalmente parada, né? E foi assim que começamos. Fizemos uma coleção de blusões de lã com a ajuda da minha sogra e da avó do meu marido, já falecido, ex-marido. E aí começamos. E aquilo ali, fizemos uma tarde e vendemos tudo. E aí eu já me empolguei, já fui mais pro lado da moda. Mais dentro de uma pronta entrega. Depois fizemos uma linha de jeans que a gente vendia para todo o estado. Trabalhávamos muito em cima do jeans. E depois vim para roupa de festa, que é o que eu gosto e é a minha grande paixão. O ano que vem vou fazer 45 anos de profissão. Nunca pensei em trocar e amo cada vez mais. Então, a mãe, né, tem um ateliê de roupas exclusivas, sob medida, né, mãe? Que trabalha muito com essa questão do sonho das mulheres, né? Então, pega muito vestido de noiva, as madrinhas que fazem parte desse casamento, vestido de 15 anos, formatura, né? E como é que é isso, lidar com mulheres todos os dias, né? E acompanhar, né? Fazer parte dessa construção de um sonho, assim. Realmente, eu sempre digo, né? Vendemos um sonho.
Então temos que entregar um sonho, né? E durante essa caminhada, né? Porque se constrói. Dificilmente uma menina de 15 anos ou uma noiva, é difícil alguém que chegue e diga, eu quero isto. Não. A maioria se tem toda uma trajetória, né, de construir aquele modelo, né, para o porte físico de cada uma, para o estilo de cada uma, personalidade de cada uma. Então, é uma jornada de trabalho, né? E nessa caminhada a gente constrói laços também, né? Eu tenho várias clientes, várias gerações que eu fiz a mãe, agora estou fazendo a filha e já estou fazendo as filhas, as netas. Então, se faz uma história, né? Com diferentes gerações aí. E eu adoro, gosto. A minha filha, inclusive, diz assim, mãe, não precisa mais vestir noiva. E eu nem conto para ela, quando eu vejo, já estou lá vestindo a noiva, bem quietinha, porque não adianta. Eu acho que é um momento de suspense para a mãe da noiva, de tensões, né? Então, eu prefiro ali ficar do ladinho, acompanhando ou vestindo. Faço o possível para que o sonho fique mais real possível, né? E como é importante também, né, mãe, esse olhar para o corpo, né, feminino, porque muitas vezes a gente sabe que as mulheres estão insatisfeitas, né, tem um quilinho para perder aqui e ali, Sim. ou tem muito seio, ou tem pouco busto, enfim, né, e de pensar na construção dessa roupa específico para aquele corpo, né. Hoje em dia a gente vive muito na era das referências, né, o Pinterest está lá cheio de coisa, ela já chega com uma pasta recheada de inspirações, mas da importância de avaliar e construir para aquele corpo específico, né? Exatamente. E tão bom quando eu não tenho dificuldade assim que a pessoa não aceite, né? A maioria aceita, né? Se entregam e a gente faz o melhor possível e depois no final do resultado a maioria diz a mesma coisa, né? Que bom que eu confiei, né, no teu trabalho. Amei, adorei. E é isso que a gente quer ouvir. Tanto que quando elas chegam, a primeira coisa, né, que a gente coloca no atendimento, tens que amar. Se não amar, a gente não te larga, né? Então, isso ajuda bastante. Perfeito. E aí, agora eu vou falar um pouquinho de mim enquanto filha da Beth, né? Que uma das coisas que eu mais vi a minha mãe fazer a vida inteira foi trabalhar, né? Trabalhar. E agora eu queria saber de ti um pouco, assim, mãe, né? Desse peso, porque tu és de uma geração que, na verdade, tu precisou entrar no mercado de trabalho, né, de conquistar o espaço feminino para adquirir as coisas, né, e ao mesmo tempo junto com a criação dos filhos, até que um momento tu parasse, né, deixou de ser empregada, né, para empreender lá nos anos 80, né, e como que foi, né, essa questão assim da carreira com a maternidade para ti, lembrando, né, que vai fazer 45 anos que o Francis nasceu, né? Então, outros tempos completamente diferentes, a gente fala que tudo muda muito, né? Mas essa essência, assim, como é que foi? Então, uma coisa que eu era bem convicta, que realmente eu queria estar perto, né? Eu queria ver o que estava acontecendo na casa durante o dia, mesmo trabalhando ali no meu canto, mas eu ia toda hora, né, dar uma olhada e isso foi um ponto definido assim na minha vida que eu queria muito acompanhar. Embora teve vários momentos que eu me cobrei muito, como, né, até essa hora da noite eu trabalhando e meus filhos, mas aí eu ia lá no berço, né, já estavam dormindo. Então, o acompanhamento de como estavam, né? E óbvio que nas horas que podia, botava no colo. E às vezes me pediam, mãe, me alcança isso. Eu disse, não, vai ali e pega. E sempre coloquei muito para eles atitudes para que eles mais tarde viessem colher isso também, né? Eu nunca popei muito. E eu dizia, a vida não popa, vai lá e faz. Mas, ao mesmo tempo, colocava no colo e dizia, tu é linda, tu é maravilhosa, meu filho, tu sabe fazer, vai que tu consegue.
né, a questão da autoestima, né, para que as coisas mais lá adiante não viesse, né, ter problemas com depressões ou com ansiedades, angústia. Claro que é normal, todo ser humano tem, mas que isso ficasse o mais leve possível. Mas me cobrei bastante por não ter dado mais atenções. Mas hoje eu vejo, colhendo os frutos, que eu acho que eu fiz uma boa jornada, porque olhando os filhos que tenho e agora os netos, então fiz o que tinha que ser feito. A história foi assim, né? Não me arrependo, porque nunca precisei depender financeiramente de ninguém, né? Eu fui à luta, mesmo passando momentos mais difíceis, momentos politicamente também bem complicados, pacotes daqui, pacotes dali, e a gente foi dando um jeito e trabalhando, e hoje, graças a Deus, acho que estou na melhor fase da minha vida, curtindo aí as minhas netas, meus filhos, que só me dão prazer e alegria. Sabe que uma vez eu escutei de um médico, amigo nosso, inclusive, que disse assim: a tua avó errou com a tua mãe errou contigo e provavelmente tu vai errar com as tuas filhas. Com a tua filha, ele me disse. E aquilo eu achei tão pesado. Eu achei aquilo, né, tão... Como assim, né? Aí fiquei pensando, como assim a minha mãe errou comigo? Como assim eu vou errar, né? E eu era criança quando ele me disse... Criança não, adolescente quando ele me disse isso. E eu fiquei pensando, né, que tem aquela frase que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu, hoje em dia, mãe de duas, né, meninas, que eu não me coloco muito nesse lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem que olhar para nossa história, assim, com carinho, né? E, ao mesmo tempo, entender, né, o porquê que foram feitas, atitudes, enfim. Porque esses dias eu cheguei, a minha maior reclamação sempre foi que a minha mãe estava sempre trabalhando, né? E esses dias eu cheguei, estava me arrumando para sair pro KVG à noite, né? E aí a Tereza me olhou e disse: vai trabalhar, mamãe, no KVG? E eu disse: vou. E aí ela me olhou e disse assim: a mamãe só trabalha e quando chega, cuida da Dodó. Ai, aquilo me deu uma facada, assim, né? E eu falei, mas a mamãe também cuida da Tetê. E aí ela riu e disse, cuida. Mas como é difícil a gente não reproduzir um padrão, né? A gente tem esse espelho, né? Ontem postei um vídeo dela desfilando, assim, e uma seguidora comentou, Fran, ela é o teu espelho, né? Ela tá reproduzindo exatamente o que tu faz. Tu tira foto nesse espelho mesmo, e é nesse espelho que ela tá se olhando, né? E como é essa balança, assim, né? Da gente ser exemplo para as nossas filhas, principalmente no mundo muito difícil de criar mulheres, né? Ser exemplo e, ao mesmo tempo, dosar a atenção necessária, né? Que ela tem 2 anos e ela me disse que eu só trabalho. Bom, então acho que foi antes ainda. Te ganhou. Te ganhou. E isso, assim, né? Esse maternar, né? Como tem esses desafios, e acredito que na tua época tinham outros, né? E hoje são outros, e daqui a alguns anos vão ser outros, né? Esses dias eu comentando com a minha sogra, né? Que como era diferente as criações, as mulheres também eram quase que como aldeias, né? Aldeias no sentido, não aldeia de índio, né? Mas assim, a avó, as tias, as primas mais velhas. E eu vivi muito isso, né? Todo mundo criava um pouco, todo mundo ajudava. E era totalmente normal e saudável nas construções das famílias. E hoje em dia é completamente diferente. Por quê? Né? Quando eu nasci, a minha avó Tereza, eu acho que tinha... Sim. 50 anos, não sei quantos anos a avó é, de 28, enfim. Mas a minha avó já era avó. Tivemos um privilégio de ter uma avó, né? Maravilhosa. Uma sogra maravilhosa. O papel dela da vida era ser avó. Então, exato, era a casa da avó, com a comida da avó, com o bolo da avó, com as brincadeiras da avó, sempre disponível para os netos. E ela tinha, acho que 50 anos, mas com a aparência de vó, de fazer tricô, cadeira de balanço da avó, o cabelo branco da avó. Hoje em dia a mãe tem 72 anos. A mãe, ela não gosta que eu fale a idade dela.
Mas ela tá inteiraça, né, pra idade. E ela tem 72 anos e ela trabalha tanto quanto ou mais que eu. Então ela não tem esse papel da avó. Ela é uma mega avó para todos os netos, né? Mas não é aquela avó que só tem o papel de Padrão. ser avó, né? Porque o mundo mudou muito, né? E era isso que eu tava conversando com a minha sogra. E aí ela foi dizendo, que na minha época era assim, era assado. E porque vai mudando muito o comportamento das pessoas, né? Que essa avó, hoje em dia, ela tá no mercado de trabalho ainda. Ela tá certeza. socialmente ativa tanto quanto os pais dessa criança. Então, ela não tem a mesma disponibilidade de tempo, né, que as avós lá dos anos 80, dos anos 90 tinham para os seus netos, né? Então, claro, tá sempre ajustando e correndo, vou aí, dou uma espiada nas gurias, mãe, tô precisando de ti, né? Se faz um ajuste grande, mas é diferente. Verdade. Tanto que eu me cobro um pouco nesse quesito, né, de atenções. E eu agora estou organizando um espaço, uma sala, né, para os 4 netos, mesmo tendo diferenças de idades. A maioria são pequenininhos, mas tem o João, que é maior, né, para que eles também fiquem com essa memória afetiva da casa da avó, né? Eu acho isso muito importante. Então, assim, tô louca para ver eles dormindo direto, fazendo um dormidão com eles, para curtir. E até eu acho que uma questão de compensar um pouco que aquilo que eu não consegui tanto fazer com os filhos e agora fazer com os netos. Mas eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho uma bênção aí de ter esses filhos, esses netos, e é uma pessoa que eu vou ser eternamente grata, vai ser a minha sogra, que já faleceu, mas ela foi assim demais, foi ela que ajudou a cuidar, a amparar, e em todos os sentidos. E isso que ela fala de memória afetiva, que é o que eu tanto falo diariamente, né? É o que eu estudei e é o que eu coloco na prática todos os dias. Que eu tenho muito, obviamente, a referência da minha mãe, né? Mas é uma referência muito mais estética, né? Do cuidado com a casa, mas da casa da avó era diferente, né? Aquilo que a gente fala, o cheirinho do feijão da mãe. O mingau. Não, o cheirinho do feijão da mãe. Gente, a mãe não sabe fritar um ovo, pra quem não sabe. A mãe não sabe fazer miojo, nunca fez um bolo, né? Não sabe passar um café. Nada. Porque ela não é essa mãe, ela não vai ser essa avó, né? Então, e também da gente entender, né? As pessoas falam, a comida da mãe não existe nada melhor no mundo. Eu falei, pô, da minha. Pra ser melhor que a comida da minha mãe. Passa longe. Mas a minha mãe me deu muito isso, né? Essa formação de afeto, de carinho e o senso estético. E a avó supriu esse outro lado, assim, né? Do cheirinho de bolo, do café passado, da casa da avó sempre aberta para as brincadeiras, né? Então, tem muito disso, assim. Bom, a avó foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Tanto é que eu dei o nome da minha primeira filha, né? De Tereza, que era o nome da minha avó Tereza. Então, mas de novo, né, voltando assim, que como que muda também essas relações das crianças com avós, né? Eu digo sempre, a minha mãe não é a mãe que vai, a avó, que vai passar embalando o bebê a noite inteira, se tá chorando, não sei o quê. Até se precisar sim, mas não é esse perfil dela. Mas ela vai ser a avó que ela vai brincar de esconder, que ela vai se jogar no chão, que ela vai jogar bola, que ela vai levar pro shopping, que, né, pergunta pra Tetê, Tetê, quem é a tua melhor amiga? A vovó Beth, né? Então, assim, da gente não colocar meio que um fardo, assim, um peso, que todas as mães têm que ser assim, que todas as vós têm que ser assado, que todos os pais têm que ser assim. Rotuladas. Né? E colocar isso numa caixa, né? E não. E entender, enfim, a personalidade, o perfil, principalmente, de cada um, né? E as situações, né? Que às vezes a vida propõe para cada pessoa e no desenrolar da história é aquilo. E agora me conta uma coisa, tu sempre quis ser mãe? Sempre Como é que é a tua quis. relação com a maternidade? Como é que foi? Sempre quis. Nossa, sempre quis. Meu sonho era... Adorava brincar de boneca, embalar, dar banho. Eu vejo a Tetê embalando, nenezinho. E meu sonho também era ser mãe. Isso aí,
toda a vida. E ser avó, como é que é? Ah, não tem explicação. Aí é sem comentários, é uma coisa que transcende a qualquer coisa. Acho que a gente faz qualquer coisa. Eu sou, acho que uma avó diferente, porque eu sempre digo até para o João, e o João às vezes me olha, a avó não gosta de obediência, a avó não gosta de regras, a avó não gosta de leis, porque eu quero ser o mais leve possível para eles. Né? Acho que isso é com os pais, né? Isso é o lado que o pai e a mãe têm que fazer. Eu quero só dar amor, curtir e é isso aí. Muito bem. Tu sabe que agora tu tava falando no João, né? O João que foi quem te deu o papel de ser avó. Sim, né? sim. E hoje o Cuti tá com 12, né? As paixões da avó. E tu nota, porque agora falando um pouco de criança, assim, que já mudou muito do João pro Caio e pras gurias, assim. Óbvio, o João já tá com vida própria, né? Já tem a turminha dele, os amigos dele, né? Antes era mais fácil. João, vamos dormir com a avó? Vamos sim. Aí, vó, eu tenho o campeonato, eu tenho jogo, eu tenho dormidão com meus amigos, eu vou viajar. Então, mudou, claro. Mas digo mais no sentido, assim, de quando ele era bebezinho, assim como são as gurias e o Caio hoje, pra agora, assim. Porque o que eu noto? Claro que acompanhei a infância do João de perto, né? Mas não era pai e mãe, né? Claro, que tá claro. dentro de casa, que é diferente. Parece que muda muito, assim, num curto espaço de tempo. Os cuidados, os comportamentos. Completamente diferente. Completamente diferente. Até porque teve uma separação e ali também, né, tem um elo que as coisas, né, ficam diferenciadas, né? E como eu também passei, né, por uma separação e realmente são momentos mais difíceis, momentos mais pesados, né? Mas depois tudo, com o andar, as coisas vão se normalizando e se acomodando, né? Tava falando de separação, conta um pouco do teu divórcio. Como é que ficou a relação? Então, claro que no início as coisas ficam bem estremecidas, né? Principalmente quando a gente não espera, né? Mas com o passar do tempo, o alemão ficou meu melhor amigo, ficou um irmão. E eu não tenho nenhum remorso de alguma coisa, porque eu cuidei dele até, né, ele ir embora e tentei dar o meu melhor pelos meus filhos, né, porque no final ficou já mais pesado, mais difícil, mas eu estava sempre ali. E ele também, né, pedia, tem que ser com a tua mãe, tem que ser com a tua mãe. Então, eu procurei passar o meu melhor, né, e não me arrependo disso. O pai e a mãe ficaram casados durante, 25 anos? 22 anos. 22 anos. 22 anos. E depois mais 25, eu acho, até o pai falecer, né? Exato. Mais ou menos. E eu sempre digo que o melhor exemplo, né, de casal separado, né, divorciado, foram os meus pais. Porque terminou o casamento, né, obviamente, mas o amor não terminou. E o amor no sentido de pessoa, né, não mais de homem e mulher, mas foi um amor de irmão. De cuidados, né? De cuidado, né? Tanto dele de ambas quanto as meu. partes. De ambas as partes. E até o último dia, assim, né? Quando o pai faleceu, era a mãe que eu estava viajando, o Francis estava viajando, e era a mãe que estava ali, assim. Então, que bom seria se todos os casais tivessem o mesmo final feliz, né? Que quando termina o casamento, não termina o respeito, não termina a admiração, não termina o cuidado, né? Porque a gente vê aí... E eu sou prova viva disso, né? Que já passei por uma situação que, sim, enfim... delicada. E aí hoje também é muito legal porque a família do Leandro é a mesma coisa, né? O meu sogro e a minha sogra também já são separados há não sei dizer quantos anos, acho que 30 anos quase, e 20 e tantos anos, e são melhores amigos também, e que isso é muito saudável, né? Porque a gente pode conviver todo mundo em harmonia, não tem nada... Melhor coisa que tem. Melhor caminho. É o melhor caminho, exato. Eu sempre falei que era um exemplo ideal, né? Mas, obviamente, que nem tudo é assim, claro. Né? Mãe, falando agora um pouco mais do teu trabalho, assim, né?
E aí, da moda, porque também tem um monte de aluno que nos escuta aqui, né? O podcast, na verdade, ele é mais para mulheres, muitas mães, né? Então, toda a maternidade, independente de qual assunto a gente está abordando, a maternidade, ela sempre vai costurando, assim, os assuntos. Mas a relação com a moda, né? Como é que tu enxergas o mercado de trabalho, né? Eu tenho um monte de estudante que tá por aqui. O que tu daria de dicas para quem quer trabalhar com moda? Conta um pouco assim dessa relação. Sempre lá no ateliê a gente tem estagiárias, né? E hoje a pessoa que toma conta da confecção já foi minha estagiária. As minhas melhores costureiras já foram estagiárias. E, aliás, devo muito a elas, porque é uma equipe excelente, é uma equipe que abraça. Ela só me olha e diz: não te preocupa, não te preocupa. E isso me dá um colo muito gostoso, né? Muito um apoio. E elas, pelo contrário, me cobram: deixa mais para nós, vai fazer outras coisas. Né? Mas, no fim, eu fico sempre ali, né? Na volta. E a questão da qualidade, né? Tem que ter o olhar para a qualidade, né? Porque é através da qualidade que tu vai desenvolver um trabalho com sucesso, né? Eu, graças a Deus, hoje posso dizer que a gente nem vence a quantidade de clientes que ficam na espera, o que eu tenho momentos que eu tenho até que dizer que não consigo entregar, porque a mão de obra também ficou mais difícil, né? As costureiras antigas foram falecendo, foram morrendo, foi acabando. E tem aí uma nova remessa, que essa nova remessa vai ter que aprender, né, a se edificar dentro da profissão, que vai ter que aprender a ter cuidados como as antigas tinham, né? Só vou fazer um parênteses, né? Na verdade, a costura em si é um ofício em extinção, praticamente. Os alfaiates praticamente já não existem mais. E as costureiras também não, né? E eu, enquanto professora de um curso técnico em vestuário, que seria para formar esse profissional, eu chego no primeiro ano, né, do curso, com 40 meninas em sala de aula, eu pergunto: quem quer ser costureira? Ninguém levanta a mão. E aí a gente entra também muito num papo da questão do digital, né? Enfim, do que esse jovem de hoje valoriza, né? E aí, até no episódio passado, eu conversei com a Paty Jardim sobre isso, assim, sobre estratégia, né? E a gente tava falando que tem muita gente muito boa no offline, né? Tu, por exemplo, no dia a dia. E tem gente que tá despontando no digital sem nenhuma bagagem desse offline, né? Então, assim, o jovem, na verdade, às vezes, ele nem sabe tudo que tá por trás daquela roupa ali. Mas ele tá vendo a dancinha no TikTok que ela fez com uma blusa tal. Então, queria essa blusa pra mim. Mas tudo que está por trás, né, do processo de construção daquela blusa. E isso é a nossa maior dificuldade, tanto no trabalho de bordados, né, no trabalho artesanal. Eu gosto muito de fazer flores, eu gosto muito de detalhes, eu gosto do drapeado, do plissado, do empreguiado, da dobradura. Das manualidades, né? Exatamente, da coisa bem artesanal. E isso tem que ter um olhar. Se a pessoa não perceber, não gostar daquilo, não sabe fazer mesmo. Faz para um lado, faz para o outro, não sai nada. Né? Então, precisa gostar. Né? Precisa ter um interesse. E, claro, esse profissional também precisa ser bem gratificado. Né? Que hoje, tenho certeza que esse quadro vai mudar muito. As costureiras vão ser mais valorizadas, como antigamente. Antigamente era aquele... modistas, né? Exatamente. Aquele salário ali, aquele fixo e boa noite. Hoje, não. Hoje, para o profissional ficar na tua firma, ele tem que ser valorizado, senão ele vai procurar, óbvio, né?
outros recursos, outros meios. Ô, mãe, mas só que eu tava falando, eu sempre falo que existe uma tendência e depois dessa tendência existe uma contratendência, que viria na contramão Sim, disso, na né? contramão. E, enfim, a pandemia nos falou muito sobre isso, assim, né? Nessa valorização de olhar um pouco mais para casa. E cresceu muito, né? Nas buscas do Pinterest, por exemplo, pessoas que queriam aprender a fazer tricô, fazer crochê, né? Para pensar essas coisas um pouco mais manuais. E aí a gente viu um boom nos anos 90, que é a questão das fast fashions, né? Das grandes magazines, né? De moda extremamente acelerada, né? De roupa muito barata, de baixa qualidade, que a qualidade, na verdade, estava diretamente relacionada com a atualidade. Então, eu comprava essa blusinha por R$19,90 hoje, não pouco me interessa se ela vai durar um mês. Eu quero usar ela hoje e eu posso descartar e depois usar outro. Isso gerou um boom tão grande dentro da indústria da moda, né? E impactos, tanto ambientais quanto sociais, tão problemáticos que hoje em dia a gente já vê a contratendência disso tudo, né? Então, tivemos o fast fashion e hoje em dia a gente fala que é o slow fashion, né? Que é essa moda mais lenta, mais devagar, pensando nesse processo, conhecendo essa pessoa que está por trás desse produto, né? Eu não quero comprar lá de um CNPJ né, que lá saiu da onde é. Não, eu quero comprar da costureira do bairro, eu quero comprar, né, da avó que fez o tricô à mão, enfim. Então, eu acho que também, depois desse grande boom dos fast fashions, a gente já vê um retorno da valorização do artesanal. E aí, sim, agregando valor a esse produto, né? Principalmente no sob medida. E uma ocasião, em seguida que tu te formasse, tu me olhasse, tu tem certeza que tu queres trabalhar só para 2% deste público do mundo? Eu tenho. Hoje eu vejo até a roupa de festa pronta, né? Ela tem um risco. Já fui a festas que, inclusive, passei por uma situação que a gente tá esperando a noiva, daqui a pouquinho tá a mãe do noivo pronto para entrar com o filho e passa alguém com o mesmo vestido, tal e qual da mãe do noivo. E é uma situação muito desagradável, né? Isso a gente vê tanto na Europa, em qualquer lado do mundo, né? O Dior, duas pessoas vestindo um Dior, um Elie Saab, mas o sob medida sempre vai ter, né, esse espaço. Claro que tem um valor agregado por ser uma roupa sob medida, né? O trabalho que dá todo por trás disso, mas tem o seu valor, né? Que é o valor agregado de um produto exclusivo, Exatamente. sob medida, feito à mão, né? Com toda a valorização que requer todos os elos, digamos, dessa cadeia, né? E não só o produto final, né? Exatamente. E agora, só que tu estava falando, eu estava me lembrando, né? A questão que eu pós-formada, assim, que é uma coisa que eu não sei se já contei aqui no podcast, que quando eu resolvi fazer moda, porque nasci no meio da moda, né? Nasci no meio das revistas, das noivas, das clientes, do ateliê, das máquinas de costura. Aprendi a costurar antes de saber ler e escrever, né? Já tinha feito uma bolsa, um colete, uma bermuda com 5 anos. E o pai me olhou e disse assim, mas tu não vai fazer tu não vai ser a mesma coisa que a tua mãe, né? Por isso que ele não queria que eu fizesse moda. E aí eu falei, pai, mas dentro da moda, né, tem tantas outras áreas, né, para se trabalhar. Tanto é que quando eu passei no vestibular, né, para moda e estilo lá em Caxias do Sul, na UX, o pai não me deu nem parabéns, porque ele falou que eu não ia fazer a faculdade. Porque eu não ia ser a mesma coisa que a mãe, né? Porque a mãe não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha horário, né? Era uma pessoa que trabalhava muito, fazendo roupas, né? E eu disse que... E eu tinha certeza que eu não queria fazer roupas, né? Verdade. E tanto é que eu dizia assim, a minha mãe já faz tão bem o que ela faz, né? Que eu nunca vou fazer nem perto. Então, eu vou ser sempre a filha da Beth, meio que na sombra dela. E que ingenuidade a minha, porque é óbvio que eu vou seguir sendo sempre a filha da Beth. E que bom que eu sou a filha da Beth, né? Não dá pra apagar. Que bom que eu sou a filha da Beth, mas fui para outro lado, né? Fui estudar,
para docência e, de fato, muito mais por esse pensar sobre moda enquanto um fenômeno, né, sociocultural que impacta a vida das pessoas, a moda como ferramenta de comunicação, o que está acontecendo na sociedade que vai impactar as práticas vestimentares e não o fazer moda em si, né? E que bom, eu acho que eu fui para esse lado, né? Eu acho que a gente se completa bastante. Porque ela me puxa as orelhas. Tu já visse isso? Tu já prestasse atenção naquilo? Tá sendo lançado isso. Então, isso é muito bom, né? Porque ter alguém que puxe, né, dentro de uma profissão é muito gratificante. E aí, só uma curiosidade, né? E o Francis foi puxar o lado do pai, né? O pai tendo ótica, né? A vida inteira. E o Francis foi ser optometrista. Então, eu brinco que lá em casa a gente separou bem 50%, 50%, né? Uma das minhas terapias, o analista me disse isso, né? Mas isso é um êxtase, né? Porque o filho acompanhar o que o pai faz e a filha também seguir o que a mãe faz é muito... É bem divino a coisa. E aí, esses dias eu conversando com o Leandro, né? O que será que as gurias vão querer fazer, né? Da vida delas e tal. E eu falei, elas vão ser o que elas quiserem. Ser. Né? E na minha conversa com a Paty, do episódio anterior, também a gente estava falando que ela estava me contando que o pai dela disse... que ela tinha que ser um serviço autônomo para quando ela tivesse filho ela pudesse se ausentar, né? E eu lembrei muito do pai, assim, quando ela falou aquilo, porque o pai também, ele queria que estudasse. E ele queria que eu fizesse odonto, né? Exatamente. Aliás, eu ia comentar sobre isso, né? O dia do vestibular. O que aconteceu no dia do vestibular? Francesca toda organizada, aquilo ali, ela assim, ó, incapaz de dar uma deslizadinha tudo que se refere aos compromissos dela. E ela perdeu o vestibular. Cheguei atrasada. O que aconteceu, minha filha? Aí eu olhei para ela meia desatinada, e eu olhei para ela, nada acontece por acaso. Tu não vai ser dentista, minha filha. Vamos ver uma psicóloga, vamos procurar uma ajuda e vamos ver o que tu queres ser. E eu nunca quis fazer odonto, né? Na verdade, era o que meu pai queria. E aí fizemos umas sessões de terapias, né, Francesca? E aí foi pro lado da arte. Que, na verdade, sempre foi a ideia inicial, né? E disso, assim, né? Claro que nós, enquanto pais, né? A gente tem que tentar ao máximo, né? Mostrar, principalmente... Com certeza. Né, as gurias são muito pequenas ainda, mas eu lido com adolescente diariamente, é uma fase bem crítica, né? E acho que eles saem do colégio muito imaturos, né? É difícil. Pra escolher... A escolha é difícil. 16 anos, pra tu escolher teu futuro pra vida, muito né? Difícil. Então, assim, é um momento, mas que os pais têm muito... o papel dos pais, né, nesse processo é muito importante, assim, de tentar sinalizar, mostrar. E, claro, né, antigamente os pais tinham essa ideia que essa profissão ela tinha que ser as mais tradicionais possíveis, odonto, direito, medicina, né? Eu me lembro que o pai falou, faz odonto, quem sabe tu faz farmácia, umas coisas assim, o quê? Tipo, odeio química, nada a ver, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente não pode interferir diretamente nas escolhas e nas vontades, né? Mas saber dosar, assim, esse caminho de tentar mostrar, mas, ao mesmo tempo, deixar livre. Sim, é uma orientação que fica muito delicada, né? Porque a orientação que tu vai passar é a base que tu tens. E será o melhor para o teu filho, né? Então, é muito delicado. E sempre assim também, todos esses conselhos, e isso acho que serve para toda maternidade em si, para o maternar em si, né? Que eles são muito baseados nas nossas vivências, né? No que a gente carrega. As experiências, né? Que a gente passou. Óbvio, da nossa história, né? Eu falo tanto de memórias, né? E também de que maneira que essas memórias são construídas na infância e como isso se reflete na vida adulta, né? E tem várias coisas, assim, né? A gente fala, eu falo sempre muito, assim, da questão, né, da minha relação com a mãe, do amor pela profissão, ou pelo menos pela área em si, não pela profissão. Depois a questão muito do cuidar da casa, né? E de ter essa casa sempre
visivelmente bela aos nossos olhos, para o que a gente julga que ser, né, o que é belo, e para essa questão de nada é pronto, né? A gente nunca entrou numa loja e comprou uma sala inteira. Nunca, né? nunca. A gente gosta de mandar forrar o sofá, de Sim. fazer almofada. Sempre teve um projeto em cima disso e sempre se fez alguma coisa que a gente participasse disso, né? Nunca o pronto. Nunca entrei numa loja e eu vou comprar isso aqui tudo pronto, assim, né? Tudo a gente foi E agora tava pensando também as músicas que a gente escutou quando era criança, né? E as músicas que a gente vai reproduzir. Hoje eu tava levando a Tereza no colégio e ela me disse assim: mamãe, canta aquela da Lua, né? E aí eu cantando uma música que era a música que a minha mãe me cantava. E aí ela disse assim: a vovó disse que tu cantava pra a tua. Ela se confundiu um pouco. Ela falou assim: a vovó disse que tu cantava pra ela, a tua mãe cantava ela, pequenininha. Ou seja, ela sabia que aquela música que ela tava me pedindo era a música que eu também escutava. Eles eram pequenininhos e a gente saía de carro, né? Pra fazer, de repente, dormir, eles relaxarem um pouquinho. E eu sempre contava a história da Lua e cantava. Tanto que hoje, esta sala que eu tô fazendo é tudo em cima da também Lua. A inspiração é a Lua, as constelações. E, inclusive, estou colocando nas paredes a letra da música. A Lua é dos namorados. Muito bom, muito bom. Uma hora eu vou gravar um vídeo dela cantando a música que é o amor. Mãe, na verdade, teríamos muitos papos, né? Inclusive, a gente sempre fala, né? Que a gente se vê praticamente todos... A gente se fala todos os dias. Toda hora, né? todos os dias. A gente se vê quase que todos os dias. Depois que eu virei mãe, muito mais, né? Verdade. Acho que a culpa é das gurias, não é minha. Mas falta um tempo para bater um papo mais profundo, sim. Falta, às vezes, a gente, né? Desconectada do celular, ou de que vai ligar ou que alguém interrompa pra gente conversar, né, sobre a vida, sobre as nossas experiências, enfim, sobre a nossa história. É verdade. Tá? Deixa uma mensagem para as mães. Hoje é Dia das Mães, para as mães que estão nos escutando. Então, o que eu vou deixar de mensagem? Assim, seja por inteiro o máximo que puder, que a colheita vem, né? Com certeza a gente vai colher bons frutos. Eu lembro assim de ter momentos que eu tinha que escolher, vou ficar com eles ou vou fazer isso, né? Então, além de trabalhar muito, tinha momentos que tinha que estar ali presente, mesmo que fosse pouco tempo, mas que aquele tempo fosse uma coisa por inteiro, né? Com muito amor e conversando e ouvindo. Eu lembro que a Francesca, quando menina, as gurias adoravam ir lá para casa, iam para cima da cama a me contar as histórias e eu a conversar. E tenho certeza que muitas delas até hoje dizem: ai, tia, que tempo bom que tu nos escutava, que tu nos ouvia. Então, eu acho que é isso aí, né? Ser mãe é se aproximar mais de ser amiga do que propriamente ser mãe. Né? O ser amigo é para toda a vida. Mas, mãe, tu sabe que agora eu vou falar enquanto filha, não enquanto mãe, né? Que como isso vem com a maturidade. Né? Não com a maternidade. Com a maternidade vem muitas coisas. Mas com a maturidade vem uma relação completamente diferente, né? Obviamente, a gente teve... a gente sempre foi muito diferente, eu e a mãe, né? Nós temos personalidades bem distintas. E durante muitos anos, ainda quando eu morava com ela, eu queria que ela fosse organizada que nem eu queria que ela, né, cuidasse das coisas como eu queria, enfim. E ela é uma pessoa completamente diferente de mim. E a gente brigava muito nesse sentido, assim, de dia a dia, de logística de vida, né? E aí, depois eu saí de casa, isso foi mudando muito, né? E hoje eu vejo isso na Tereza. O quanto a Tereza tem uma personalidade muito forte. Muito. E eu olho para ela. Já passei por isso. E outra coisa também que eu notei muito, obviamente, eu fiz, né, 5 anos de terapia muito focada na minha relação com a minha mãe, pra gente mudar algumas coisas, enfim. E como isso mudou pós-terapia. E também como mudou depois que o pai se foi, assim, né? Porque isso eu falo muito para as minhas amigas que têm os pais
né, pai e mãe ainda, que a gente não muda ninguém, né? Os pais não nos mudam e os filhos não mudam os pais. Então, que a gente tem que conviver da maneira mais leve possível, com o maior amor do mundo, com mais tempo de qualidade, né? Aproveitando, porque depois que eles se vão, é uma saudade infinita, gigantesca. Verdade. E eu sempre coloquei muito isso para vocês, né? Aceite as pessoas como são. Cada um passa o que tem. Ninguém passa o que não tem. E se a pessoa não tem, não é problema de vocês. Isso é problema dela. Vocês têm que dar conta do que vocês têm e do que vocês têm condições de passar. Perfeito. Né? E eu acho que na vida é isso. O que o outro tem, se o outro não passa, tem que ver que cada um de nós aqui, para deixar toda essa história, temos que passar. Senão não vale a pena, né? Perfeito. Tem que deixar. Te amo, mãe. Também te amo, minha filha. Muito. Gente, beijos, feliz Dia das Mães para todo mundo. Ai, presente. Obrigada, Vicente, que me desconcertei aqui, tá? Mãe, uma lembrancinha da nossa parceira, Mania de Usar, que a Josi fez. Josi, querida. Especialmente pra ti. Tá bem. Obrigada, adorei. Beijo e até a próxima. Beijo.